Pessoal, bom dia. Nessa nossa 13ª aula, iremos ver toda a estrutura subjacente para a construção das formas canônicas de Jordan. Em geral, né, a gente viu já na aula passada sobre autovalores e autovetores que nem todas as matrizes são diagonalizáveis. Ou seja, ser diagonalizável é que existe uma base de autovetores associadas àquela matriz, àquela aplicação linear, é, onde nessa base a matriz original ela é diagonal. Então a forma canônica de Jordan nos dá a possibilidade de representar uma aplicação linear por uma matriz semelhante à matriz original, ou seja, ela é semelhante. Ou seja, dada a matriz original, a gente faz uma transformação de similaridade que corresponde à mudança de base, né? E nessa base a matriz mais se aproxima de uma matriz diagonal. E ela é uma matriz geralmente triangular superior, mas também pode ser uma matriz triangular inferior, porque depende da forma como você ordena as bases. E matrizes associadas a aplicações lineares simétricas, né, hermitianas e unitárias, elas sempre são diagonalizáveis. A gente viu isso na aula passada. E então o nosso objetivo é reduzir qualquer matriz, né, mediante a construção de uma base de autovetores generalizados, ou os chamados vetores raiz, onde ela é uma matriz desse tipo aqui. Ou seja, existem autovalores na diagonal e, como ela não é diagonalizável, a gente não pode transformar essa matriz, a matriz original, numa matriz diagonal, né? Porque ela não é diagonalizável. Mas, na pior das hipóteses, a gente consegue construir uma base, sob certas condições, uma base de Jordan, onde existe uma base na qual a matriz original ela pode ser expressa como autovalores na diagonal e uns aqui na diagonal superior, a diagonal principal, ou esses uns eles estarão ao invés da diagonal superior aqui, na diagonal inferior, e zeros nesse lugar aqui. Tá? Então a gente vai ver essa construção com detalhes. Existem claro, certas obstruções. A primeira delas é que o polinômio característico ele pode não cindir em fatores lineares, né? Se a gente leva em conta corpos que não são algebricamente fechados, mas sobre o corpo dos complexos, sempre o polinômio característico sempre vai cindir em fatores lineares e quando sobre os reais, a gente pode utilizar o recurso da complexificação que a gente também viu na aula 11. Né? E a segunda obstrução para uma matriz ser diagonalizável é que a multiplicidade geométrica associada a um alto valor, quando for estritamente menor a multiplicidade algébrica deste alto valor no polinômio característico, né? Então a gente não vai conseguir achar uma base de autovetores. Então essas são duas obstruções as quais que impedem a matriz ser diagonalizável. Tá? Mas, mesmo assim, se o polinômio característico cindir em fatores lineares, existe uma forma de Jordan. E é isso que a gente vai ver com detalhes no que se segue. Definição. Uma aplicação linear φ do espaço vetorial V nele mesmo é nilpotente se existir um número inteiro tal que
essa aplicação linear composta com ela mesma k vezes é igual à aplicação linear nula. Uma matriz é nilpotente se existir, né, similarmente aqui, a matriz n por n é nilpotente se existir um k tal que A composta com ela mesma k vezes é a matriz nula. Exemplo, essa matriz aqui 2 por 2 é de entradas 0, 1, 0, 0. Quando eu multiplico a matriz por ela mesma, dá a matriz nula. Tá? O menor escalar k, tal que φ composta com ela mesma, k vezes, é igual à matriz nula, ou seja, ela é nula para φ composta com ela mesma k vezes, mas não é nula para φ composta com ela mesma até k menos uma vezes. Tá? Então, quando isso acontecer, esse número k é chamado peso da aplicação linear. Também em alguns livros é chamado índice, mas índice a gente definiu lá no começo do curso como sendo a dimensão do conúcleo menos a dimensão do núcleo da aplicação. Tá? Então, para não ter redundância, para não ter o contrário de redundância, para não ter degenerescência aqui nas nossas definições, a gente vai chamar daqui por diante peso. Mas em alguns livros vocês podem encontrar a palavra índice, tá? Um exemplo que a gente já viu na aula passada, este exemplo. Se a aplicação linear ela for a derivada em relação à coordenada x, onde o espaço vetorial é o conjunto dos polinômios de ordem finita, n, tá? Vou mostrar que φ composto com ela mesma, n mais uma vezes, é a matriz de identidade. Tem duas demonstrações. A gente pode utilizar o resultado que a gente obteve na aula passada. Nessa base ordenada, né, a gente mostrou que a matriz derivada ela pode ser representada por essa matriz, que é uma matriz triangular superior, mas os únicos termos não nulos dessa matriz é a diagonal acima da diagonal principal, com termos 1, 2, 3 até n. Tá? Então é um simples exercício de computação. Calculem essa matriz, multipliquem essa matriz por ela mesma n mais uma vezes e provem que isso daqui dá zero. Tá? A segunda demonstração, a gente não usa o resultado da aula anterior, então vamos escolher exatamente essa base ordenada do espaço dos polinômios de ordem finita, n, de ordem até n, né? E vamos chamar o primeiro elemento de E0, o segundo elemento de E1, o terceiro elemento de E2, e assim até o En, que é x elevado a n. Tá? Isso daqui é uma base. Então a gente tem que mostrar que φ composto com ela mesma, n mais uma vezes, agindo em EK, é igual a zero para todo k, tá? Indexando elementos dessa base. Se a gente provar que isso é zero, a gente terá mostrado que φ composto com ela mesma, n mais uma vezes, é a matriz nula. Então a gente utiliza indução finita, porque o φ elevado a n, o φ composto com ela mesma, agindo no 1, né, no E0, que é exatamente o polinômio constante, 1, derivada de 1 é igual a zero. Então, acabou. Se a derivada de 1 é igual a zero, então φ composto com ela mesma n vezes agindo no vetor nulo dá nulo. Então, o primeiro passo da indução está feito. Então, suponha que exista um k tal que φ elevado φ composto com ela mesma n mais uma vezes agindo no EK seja igual a zero. Então vamos mostrar que isso vale para o k mais 1. Φ composto com ela mesma n mais uma vezes
agindo em EK mais 1, olha só, EK é x elevado a k. Então, x elevado a k mais 1 é igual a x elevado a k vezes x, tá? Vezes x, porque o x é o E1. Então, e lembrando que isso daqui, essa φ composta com ela mesma n mais uma vezes, é a derivada de ordem n mais 1 em relação a x. Então, esse passo aqui é a regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Mas, φ composta com ela mesma n mais uma vezes, no EK é zero, por hipótese de indução. Tá? Por hipótese de indução. Então, a gente fica somente com esse termo, né, que é exatamente esse termo. Só que o φ composto com ela mesma n vezes agindo em φ, agindo em E1, o φ agindo em E1 é exatamente o E0, porque a derivada de x é igual a 1, tá? E isso daqui é igual a zero. Portanto, a gente provou por indução que a operação, a derivada é nilpotente. Definição: um vetor raiz associado a uma aplicação linear correspondendo a um alto valor lambda é um vetor no espaço vetorial tal que φ menos lambda i elevado a m aplicado em v é igual ao vetor nulo para algum m. Tá? De agora em diante, ao invés de falar uma aplicação linear composta com ela mesma m vezes, que é o correto, ao invés de falar isso, eu vou falar simplesmente o operador linear elevado a m, tá? E fica entendido que a composição com ela mesma é m vezes. Então a gente chama um vetor raiz. Lembra o seguinte, pessoal: autovetores são vetores raiz quando m é igual a 1. Por quê? Quando m é igual a 1, vai ficar φ menos lambda i aplicado em v é igual a zero. Essa é a definição de autovetor. Mas vetor raiz é algo mais generalizado, porque nem sempre φ menos lambda i aplicado em v é igual ao vetor nulo. Tá? Quando o menor valor de m para que isso aconteça é chamado peso do vetor raiz v. Né? E como eu havia observado já nesse slide, autovetores são vetores raiz de peso igual a 1. Aqui um exemplo, né? Vamos continuar ainda com a operação de derivada, só que ao invés de espaço dos polinômios, vamos para o espaço das funções contínuas com coeficientes reais, contínuas com derivadas, com qualquer derivada contínua, tá? Derivadas de qualquer ordem contínuas, onde ocorrem exemplos mais interessantes. Então, autovetores, a gente também já viu na aula 11 que autovetores são funções proporcionais à exponencial de lambda(x). Porque quando a gente deriva a exponencial de lambda(x) em relação a x, vai dar lambda, que é constante, e exponencial de lambda(x). Então, lambda é o alto valor e exponencial de lambda(x) é autovetor. E são as únicas funções que são autovetores, são exponencial de lambda(x), tá? E múltiplos escalares dela, para todo lambda real. Vetores raiz são dessa forma aqui: um polinômio vezes exponencial de lambda(x), onde esse polinômio é um polinômio de até ordem infinita na variável x com coeficientes reais. Para que a gente veja isso, vamos tomar primeiro esse polinômio como sendo exatamente a função x. Tá? Então vamos tomar um vetor no espaço das funções diferenciáveis em qualquer ordem. V é igual a x exponencial de lambda(x). Então o φ de v, que é exatamente a derivada do v, é a derivada em relação a x de x exponencial de lambda(x). Então, pela regra do produto, é a derivada da primeira, derivada de x, que é igual a 1, vezes a segunda, que é exponencial de lambda(x), mais a primeira, que é x, está aqui, vezes a derivada de exponencial de lambda(x),
que é lambda exponencial de lambda x. Então esse é o φ de v. Agora, olhem só. Quando a gente faz essa conta aqui, φ menos lambda i de v, né? Ou seja, φ de v menos lambda v, φ de v menos lambda v. Então, o φ de v a gente acabou de calcular aqui na linha acima. A gente só reproduz aqui embaixo. Menos lambda v. O vx é exponencial de lambda x. Então, aqui fica x exponencial de lambda x. Esse termo cancela. O segundo termo à direita da equação cancela com o terceiro. Então, vai ficar só exponencial de lambda x. Então, olha só. A gente viu que φ menos lambda i de v é um autovetor. Tá? Então essa daqui, pessoal, é a raiz, é a semente do procedimento de achar a base de Jordan. Tá? Só que esse aqui é só um exemplo. O resto da aula a gente vai ver isso com detalhes, como achar, e vários exemplos como achar base de Jordan. E, né, então a gente viu que φ menos lambda i aplicado nesse vetor, né, que é o que a gente vai ver que é um vetor, a gente vai mostrar que é um vetor raiz, é exatamente o autovetor. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos agir de novo a φ menos lambda i, aqui à esquerda. Então vai ficar φ menos lambda i elevado ao quadrado aplicado em v, ou seja, a φ menos lambda i composta com ela mesma, aplicado em v. Isso daqui vai ser φ menos lambda i. O φ menos lambda i aplicado em v, a gente já calculou que é exponencial de lambda x. Então tá aqui, ó, φ, esse exponencial de lambda x é exatamente o φ menos lambda i aplicado em v. Então a gente só tem que aplicar de novo o φ menos lambda i nele. Tá? Agora, o φ aplicado, a derivada da exponencial é lambda vezes exponencial. Menos lambda vezes a identidade vezes exponencial é menos lambda exponencial de lambda x. Então, isso daqui vai ser zero. Então, olha só, pessoal, a gente viu que só o exponencial de lambda x é autovetor. Mas esses outros vetores aqui, que é p de x exponencial, nesse caso particular, né, que é x exponencial de lambda x, ele tem uma propriedade muito interessante, que se eu agir aqui duas vezes, né, o φ menos lambda i à esquerda, vai dar zero. Tá? Então isso, pessoal, eu só provei para o x exponencial de lambda x. Vocês podem brincar com x quadrado exponencial de lambda x e vocês chegarão à conclusão que φ menos lambda i ao cubo aplicado nele é igual a zero e assim por diante. Então, iterativamente, a gente pode provar que vetores raízes são da forma polinômio exponencial de lambda x, onde o peso desse vetor, p de x exponencial de lambda x, é o grau do polinômio mais 1. Tá? Os polinômios, né, em particular também, a gente pode provar que polinômios são vetores raiz correspondente a lambda igual a zero. Tá? Se um vetor, né, outra propriedade importante aqui, se um vetor v for um vetor raiz com peso m maior que zero, então esse novo vetor fzinho, que é φ menos lambda i elevado a m menos 1 aplicado em v, é autovetor de φ com alto valor lambda. Para que a gente possa ver isso, se v, né, pela definição de vetor raiz, né, se v for um vetor raiz com peso m, significa que φ menos lambda i elevado a m aplicado em v é o vetor nulo. Tá? E lambda é a raiz do polinômio característico, é um alto valor. Então, se a gente aplicar o φ menos lambda i no f, o f é dado por essa expressão, então vai ser φ menos lambda i vezes o f. O f é φ menos lambda i elevado a n menos 1 de v. Está aqui. Tá? Só que isso é φ menos lambda i elevado a m de v. E como v é um vetor de raiz de peso m, então isso daqui é igual a zero. Então a gente viu que φ menos lambda i elevado a n menos 1 de v é autovetor de φ com alto valor lambda. Tá? E os vetores raiz são, de certa maneira, autovetores.
neste sentido preciso. Exercício. Mostre que o espaço dos vetores raiz associados a um alto valor lambda é subespaço vetorial de V. Tá? Então, um vetor raiz associado a um alto valor lambda é um vetor que satisfaz essa equação. Φ menos lambda elevado a m aplicado em V é igual a zero, dada a aplicação linear φ. Tá? Então, a gente pega dois vetores raiz, U e V, pertencente ao espaço dos vetores raiz associado ao alto valor lambda. Tá? Então, essa matriz, essa aplicação linear, ela é a composição da soma de duas aplicações lineares, que é φ e a identidade. Tá? E essa, como a composição e a soma, né, nesse caso a subtração de aplicações lineares é linear, então φ menos lambda elevado a m da combinação linear dos vetores U e V, né, ou seja, U mais AV, ela é linear. Então é φ menos lambda elevado a m aplicado em U mais a φ menos lambda i elevado a m aplicado em V, que é igual a zero, porque U e V são vetores raiz. Então, é como a combinação linear de vetores raiz está no subespaço, né, está no subconjunto, então esse subconjunto é um subespaço vetorial de V. Mostre que o alto espaço, ou seja, o conjunto dos autovetores associados ao alto valor lambda está contido no espaço dos vetores raiz associados ao alto valor lambda. Tá? Então a gente deve mostrar que um autovetor é um vetor raiz. Um autovetor de uma aplicação linear φ satisfaz essa propriedade. Φ menos lambda i aplicado em V é o vetor nulo. Tá? Se isso é igual a zero, a gente pode aplicar nesta equação φ menos lambda i elevado a m menos 1 do lado esquerdo e do lado direito. Do lado direito vai dar zero. Tá? E do lado esquerdo vai dar aqui o lado esquerdo dessa equação. Então, isso é um vetor raiz. De fato, pessoal, basta observar que como essa equação define V como sendo um vetor raiz, quando a gente considera mzinho aqui igual a 1, a gente tem autovetor. Então, o autoespaço, que é o conjunto dos autovetores, da aplicação linear φ associadas ao alto valor lambda, é subconjunto dos vetores raiz com peso 1. Tá? Só isso. Dava para observar. E observação. Se V é um vetor raiz de peso m, então φ menos lambda i aplicado em V é vetor raiz de peso m menos 1. Tá? Basta escrever a definição de vetor raiz. Lema. O subespaço de raízes, tá? Nota o seguinte, pessoal, vamos só uma observação aqui. Essa aqui é a definição de vetor raiz. Φ é um vetor V, o vetor raiz é um vetor V no espaço vetorial, tal que φ menos lambda i elevado a m aplicado em V é igual a zero. Então, significa que o V ele está no núcleo desta aplicação φ menos lambda i elevado a m. Então é por isso que a gente escreve que o espaço dos vetores raiz é o núcleo dessa aplicação φ menos lambda i elevado a m. Tá? E esse lema prova que o subespaço das raízes é invariante sob a ação de φ menos lambda i, e, portanto, a gente provará que é invariante pela aplicação linear. Então, tome aqui um elemento do subespaço de raízes, de vetores raiz. Se U está nesse subespaço, então φ menos lambda i elevado a m aplicado em U é igual a zero. Então, olha só. A gente quer provar que esse subespaço é invariante sob a ação de φ menos lambda i. Tá? Então vamos aplicar aqui
Como φ menos lambda i elevado a m aplicado em U é igual a zero, então se a gente aplicar à esquerda esse operador, ainda vai dar zero. Tá? Porque é a mesma coisa do φ menos lambda i aplicado em zero, que é zero, porque a transformação é linear. Então, a gente acabou de provar que esse subespaço é invariante sob a ação dessa aplicação, φ menos lambda i. Agora, como a gente provou isso, né? Então, como o espaço é invariante, significa que para cada V nesse espaço, existe um U também nesse espaço, tal que esse U ele possa ser escrito como o φ menos lambda i aplicado em V. Porque esse espaço é invariante. Então, quando eu aplico o φ menos lambda i num elemento desse espaço, né, dos vetores raiz, vai dar ainda um vetor raiz. Então, φ menos lambda i aplicado em V é igual a U. Tá? Então, dessa equação, eu tenho que φ de V é igual a lambda V mais U. Então, o φ de V está no subespaço dos vetores raiz, porque como Vzinho e Uzinho estão são vetores raiz, então a combinação linear deles também né, porque a gente já provou que ele é subespaço. Então, o φ de V, que é igual a lambda V mais U, também está nesse espaço. Então a gente provou não só que o subespaço de raízes é invariante sobre a ação de φ menos lambda i, mas também é invariante pela aplicação φ. Tá? Pessoal, estudem bastante essas demonstrações, revejam isso, refaçam, tá? Quantas vezes forem necessárias para que vocês entendam da melhor maneira possível. Então, como a gente já observou, o conjunto, né, o subespaço vetorial dos vetores raiz é exatamente o núcleo da aplicação linear φ menos lambda i elevado a n. Tá? Isso vem da definição de subespaço de vetores, subespaço de raízes. Exercício. Mostre que essa cadeia, né, ascendente, núcleo de φ menos lambda i está contido em núcleo de φ menos lambda i ao quadrado, que está contido no núcleo de φ menos lambda i ao cubo, e assim indefinidamente. Bom, é claro que em algum momento aqui isso daqui vai parar no peso, né? Associado a um certo espaço de raízes. Mas isso daqui, essa observação não é importante nessa demonstração. Tome um vetor V, um autovetor, tá? Tome um autovetor, ou seja, um vetor no núcleo da aplicação φ menos lambda i. Isso significa que φ menos lambda i de V é igual a zero, tá? Então, se φ menos lambda i de V é igual a zero, for igual a zero, então φ menos lambda i ao quadrado de V também é igual a zero. Então o núcleo de φ menos lambda i está contido no núcleo de φ menos lambda i ao quadrado. Tá? E por indução finita, vocês podem provar aqui com esse espaço indutivo. Tá? Em detalhes, reescrevam isso para... E o passo indutivo aqui é bastante simples. Então, nesse caso, quando a dimensão for finita, essa cadeia ascendente ela se estabiliza, né, como eu falei, no subespaço de raízes, que é o núcleo de φ menos lambda i elevado a m para algum m, onde m é o peso do alto valor, associado ao vetor raiz associado a esse alto valor. Lema: o conjunto formado por V, pelos vetores V, φ menos lambda i ag em V, φ menos lambda i ao quadrado ag em V, até φ menos lambda i elevado a m menos 1 ag em V, é linearmente independente. Tá? Então, bom, a demonstração disso é simples. Então, se o peso de V for igual a m, a gente considera a combinação linear, né? Como que a gente prova que é linearmente independente? A gente considera a combinação linear nula e mostra que os coeficientes da combinação linear, né, nesse caso A1, A2 até a m-1, são todos nulos. Então, se a gente fizer agir aqui
a aplicação linear φ menos lambda i elevado a m menos 1 na equação acima, aqui vai dar φ menos lambda i aplicado em v, que é zero. Aqui vai dar, aqui vai dar φ menos lambda i elevado a m agindo em v, que é zero. Nesse termo vai dar φ menos lambda i elevado a m mais 1 agindo em v, que é zero, né? Porque o peso de v é igual a m. E todos os termos aqui vão dar um expoente maior do que m. Agindo em v é zero, porque v é vetor raiz de peso m. Então vai sobrar somente o A1, né, vezes φ menos lambda i elevado a m menos 1 agindo em v, que é diferente de zero. Então A1 é igual a zero. Se a gente fizer a mesma coisa, agora aplicando o m-2, como a gente provou que o A1 já é zero, então a gente provará que o A2 é igual a zero. E fazendo isso iterativamente para todas as ordens, até m igual a 1, a gente obtém que todos os coeficientes da combinação linear é nula. Tá? E está provada, está demonstrado esse lema. E como esse conjunto aqui ele gera o subespaço de raízes, né? Então ele é uma base do subespaço de raízes. Isso, pessoal, essa vai ser a nossa base de Jordan, tá? Então nessa base, olha só, a gente pode pegar exatamente esta base aqui, que a gente já mostrou que é uma base, e a gente simplesmente vai denominar esse primeiro vetor de U1, o segundo vetor de U2, o terceiro vetor de U3, até aqui o M. Tá? Então a gente vai utilizar essa nomenclatura. Então olha só, quando a gente faz agir aqui, ó, olha só, supõe aqui que a gente haja φ menos lambda i no U1, vai dar φ menos lambda i agindo em v. Só que isso daí é exatamente o U2, tá? Que é φ menos lambda i de v. Então para cada k de 2 até m, a gente tem que φ menos lambda i agindo em uk menos 1 é igual a uk, tá? Para todo vetor nessa lista. Tá? Então, isso daqui, pessoal, é o principal. Isso aqui é o algoritmo de calcularmos vetores raiz, né? Que são autovetores generalizados. Então, a matriz associada aqui, ó, φ menos lambda i, restrito ao subespaço de raízes, associados ao alto valor lambda, ela, nessa base aqui, ou seja, nesta base, ela pode ser escrita, então, né, devido a essa expressão, ela pode ser escrita exatamente como uma matriz triangular, né, nilpotente, claro, a diagonal é nula, todos os elementos são nulos, exceto a diagonal que vem abaixo da diagonal principal, onde tem uns. Se a gente reordenar essa base, né, se a gente simplesmente trocar a ordem dessa base, essa diagonal de baixo vai ficar em cima da diagonal principal. Tá? Então essa daqui é exatamente a semente da nossa forma de Jordan. Então olha só, se o φ menos lambda i é restrito ao subespaço de raízes associado ao lambda, é essa matriz, então a matriz da aplicação linear φ, né, é só jogar o menos lambda i para o lado direito, né, dessa igualdade. Ou seja, o lambda i agora, a matriz de φ vai ser a matriz onde tem lambdas aqui na diagonal principal, tá? E um embaixo, aqui, mediante essa ordenação de base. Então, a gente conclui que o polinômio característico é dado por t menos lambda elevado a k, tá? Onde k é a dimensão do espaço de raízes. Por quê? Olha só, simplesmente o polinômio característico dessa expressão aqui, né? φ restrita ao subespaço de raízes associados ao lambda. Por quê? Porque a gente já mostrou que a matriz de φ é exatamente lambdas na diagonal e uns debaixo da diagonal. Então, quando a gente calcula o polinômio característico, né, vai dar exatamente t menos
lambda elevado a k. Tá? E para outra raiz, a aplicação é não singular. Porque quando a gente calcula o determinante de φ menos lambda i restrito a outro subespaço de raízes associado a lambda j, como o polinômio característico é t menos lambda j, né? E o t é igual a lambda i, então isso daqui vai ficar lambda i menos lambda j, mas como os autovalores são diferentes, isso daqui vai dar diferente de zero. Então a matriz é não singular quando a gente restringe a outro subespaço de raízes. Teorema. A dimensão do subespaço de raízes é igual à multiplicidade algébrica de lambda. Tá? Então, seja E1, E2 até N é uma base de V, cujos K primeiros vetores formam a base do subespaço de raízes. Tá? Então, nessa base, a gente já viu no começo da aula 11 e também outras vezes, tanto na aula 11 quanto na aula 12, que nessa base a matriz de φ é uma matriz com blocos diagonais, né, com zero aqui debaixo do bloco diagonal. Esse zero também é um bloco diagonal. Onde esse A é a matriz de φ restrita ao subespaço de raízes. Então o polinômio característico é o polinômio característico que a gente viu no slide anterior, que é t menos lambda elevado a k, vezes o determinante de c menos ti. Tá? Aqui C ele está no espaço dos endomorfismos, do espaço gerado pelo complementar da base de A. Tá? E a gente vai mostrar que lambda não é raiz de determinante do polinômio característico, que é determinante de C menos TI. Tá? Ou seja, não é outro valor de C. Suponha por absurdo que exista um vetor, um autovetor associado ao alto valor lambda. Isso significa então que φ de W é lambda W mais U, tá? Onde U é espaço de raízes, pela construção da matriz φ no slide anterior. Então U é igual a φ menos lambda I, agindo em W. Isso é vetor raiz, porque o W também é um vetor raiz. Né? Autovetores são vetores raiz de peso 1. Então, significa que o W que está no espaço W, ele está tanto no espaço W quanto no espaço de raízes. Só que a interseção entre as bases aqui é nula, né? Então o W é igual a zero. Tá? E a gente assumiu que o W fosse um autovetor que é diferente de zero. Então está completada a prova. E outro teorema importante é o seguinte: os subespaços de raízes correspondentes a diferentes autovalores do polinômio característico são linearmente independentes. Uma prova aqui, pessoal, a gente provou na aula 11 que autoespaços correspondentes a diferentes autovalores do polinômio característico, né? Ou seja, raiz do polinômio característico, são LI. Aqui a gente vai repetir a prova, só que para subespaços de raízes. Então a gente quer mostrar que subespaços de raízes correspondentes a diferentes autovalores, ou seja, a diferentes raízes do polinômio característico, são linearmente independentes. Então a gente vai fazer por indução, porque quando k é igual a 1 a gente tem um vetor só, e o conjunto gerado por um vetor é linearmente independente. Supõe que k seja maior que 1 e considere que essa combinação linear de vetores raiz associados cada um a diferentes raízes, lambda i. Então, quando a gente aplica φ menos lambda k vezes a identidade elevada a m, onde m é o peso de EK, nessa equação, a gente obtém essa expressão aqui. Tá? Só que pela hipótese de indução, os E1 até EK são vetores raiz de peso 1. Ou seja, todos esses primeiros termos aqui são nulos, por hipótese de indução. E como a aplicação linear é não singular, né, em cada um deles, a gente conclui que os k-1 primeiros coeficientes são nulos. Se os k-1 primeiros coeficientes são nulos e esse
essa expressão aqui é nula, significa que esse AK é zero, então esse é o passo indutivo e acabou a demonstração por indução. E como a multiplicidade algébrica de uma raiz é a dimensão do espaço gerado pelos autovetores associados a lambda, então essa soma das dimensões do espaço raiz, dos subespaços de vetores raiz, é exatamente a dimensão de V. Então esses dois últimos teoremas dizem o seguinte: se o polinômio característico de uma aplicação linear cinde em fatores lineares, então o espaço vetorial ele pode ser decomposto, né, ele pode ser cindido numa soma direta de subespaços de raízes. Então, isso significa que qualquer matriz, então, ela pode ter uma forma de Jordan, como a gente viu, com blocos diagonais de blocos de Jordan. Agora, um lado mais, para acabar a aula, um lado mais computacional, a gente viu então que naquela base de vetores raiz com algum peso associado, a gente pode construir então vetores raiz dado um autovetor. A gente pode construir um vetor raiz VI correspondente ao alto valor lambda-i e correspondente ao autovetor VI-1, dessa maneira. Então esse é o algoritmo para se construir autovetores generalizados, que não são autovetores propriamente ditos, mas são vetores raiz. Ou seja, dado um autovetor VI-1 da aplicação associado ao alto valor, né, é sempre possível achar um autovetor, mas daí para frente nem sempre é possível. Então, dado um autovetor VI-1, então o vetor raiz VI ele será construído, ele será calculado a partir dessa expressão, tá? Ou seja, né, exatamente o que a gente já tinha visto na construção daquela base, que essa expressão 2 é equivalente a A menos lambda-i identidade agindo no vetor raiz é exatamente o autovetor. E a gente faz isso para achar os vetores raiz, para calcularmos, computarmos o vetor raiz. Considera, por exemplo, essa matriz quadrada, 1 de entrada, primeira linha é 1, 1 menos 1, segunda linha 0, 0, 2, terceira linha 0, menos 1 e 3. Quando a gente calcula, a gente então quer calcular uma base, né, uma base de vetores raiz, né, se ele desejar uma base de autovetores, mas nem sempre tem, então a gente pode achar, na pior das hipóteses, uma base de vetores raiz, e nessa base a gente efetua, portanto, a transformação de similaridade e encontra uma forma de Jordan. Tá? Quando calculem, parem o vídeo e calculem o polinômio característico, que é determinante de A menos TI. O polinômio característico vai ser, quando vocês calcularem, vai dar T menos 1 quadrado, T menos 2. Então existe um alto valor, tá? Lambda é igual a 1, de multiplicidade algébrica 2. E a gente mostra, calculem também os autovetores, a gente vai mostrar que o autovetor 1, 0, 0 é o único autovetor associado a lambda igual a 1. E o autovetor associado a lambda igual a 2, a t igual a 2 no caso, né, vai ser 0, 1, 1. Então, a gente pode construir um autovetor generalizado, ou seja, um vetor raiz associado a lambda igual a 1, porque a multiplicidade algébrica aqui é igual a 2. Tá? Do t igual a 1, do alto valor 1. Então, como a gente prova isso? Então, a gente toma o alto valor associado a lambda igual a 1, tá? E a gente utiliza exatamente essa expressão aqui. Então, dado o alto valor 100, está aqui o alto valor 100, aqui do lado esquerdo, do lado direito da equação. Faz a matriz A, que é a matriz dada,
menos lambda 1, aqui tem uma identidade, né, pessoal? O lambda 1 é igual a 1, então aqui tem a identidade, vezes o vetor raiz que a gente quer calcular é igual o autovetor, que é 1, 0, 0. 1, 0, 0. Tá? E quando vocês calcularem isso, vocês calcularam que x é igual a 0, y é igual a 2 e z é igual a 1. Então, a gente tem associado ao autovalor t igual a 1 o autovetor de coordenadas 1, 0, 0, tá? 1, 0, 0, o vetor raiz de coordenadas 0, 2, 1 e o autovetor associado a lambda é igual a 2, a t igual a 2, né, o autovalor igual a 2, um autovetor 0, 1, 1. Então, o autovetor de componentes 1, 0, 0, o vetor raiz de componentes 0, 2, 1 e o autovetor associado ao autovalor 2, que é 0, 1, 0, são colunas da matriz S e mediante a transformação de similaridade vai dar a forma de Jordan. E de fato, se a gente dispuser aqui, primeira coluna da matriz, o autovetor associado a t igual a 1. Segunda coluna da matriz, o vetor raiz que a gente calculou associado a t igual a 1. E aqui na terceira coluna, o autovetor associado a t igual a 2. Calculemos a inversa, vai dar essa expressão. Então, a transformação de similaridade é a matriz inversa vezes a matriz original vezes a matriz do lado direito. Então, olha só, isso daqui, pessoal, é a nossa forma de Jordan, que é, na diagonal são os autovalores, e aqui vai ter um único 1 acima da diagonal. Tá? Vai ter um único 1 acima da diagonal. Então essa daí é a nossa forma de Jordan. É a maneira de calcular forma de Jordan. É claro que na aula que vem a gente vai dar mais detalhes, como calcular, como saber a forma de Jordan, mas aqui é o cálculo explícito. Tá? O cálculo explícito. Bom, então a gente já viu que o subespaço de raiz é definido como sendo o núcleo da aplicação φ menos lambda i elevado a m, onde m é o peso, né, associado ao valor lambda, e portanto essa aplicação linear, né, quando eu restringo a φ menos lambda i no subespaço de raízes, como ela é uma matriz triangular superior ou inferior, dependendo do ordenamento de bases, mas é uma matriz triangular, estritamente triangular, com zero na diagonal, então ela é nilpotente. Tá? Então, a nossa discussão no que se segue vai ser reduzida ao estudo de aplicações nilpotentes. Tá? Então, o peso, dada essa aplicação nilpotente, né, φ menos lambda i restrita ao subespaço de raízes, o peso de um vetor com respeito a n é o número m, tal que n elevado a m aplicado em v é igual a zero. Tá? Então, lema. Se v é um vetor raiz de peso m, então esses vetores aqui são linearmente independentes. Ora, pessoal, isso daqui é só refrasear o lema que a gente acabou de mostrar, porque quando a gente mostrou esse lema aqui, ó, que esse conjunto v, φ menos lambda i v, φ menos lambda i ao quadrado de v, até φ menos lambda i elevado a m menos 1v, a gente mostrou que isso daqui é Li. Então façam aqui lambda igual a zero e considera φ igual a n. Então está mostrado que esse conjunto aqui é linearmente independente. Tá? Então esse lema que a gente quer mostrar é um corolário do lema que a gente já mostrou, por um caso bem particular. Tá? E esse espaço aqui, o espaço gerado por esses vetores, raiz, onde m por esses vetores, onde m é o peso do vetor raiz, é o subespaço cíclico associado à transformação linear. Tá? É claro que esse subespaço é invariante porque perante a aplicação n, porque se a gente aplicar n
em cada um desses vetores sempre vai estar dentro do subespaço gerado por esses próprios vetores. Tá? E a restrição de n a esse subespaço tem essa matriz associada, tá? Que é a matriz de Jordan com zeros na diagonal. E a gente chama isso de bloco de Jordan de ordem m. E um exercício, né, para acabar a aula, dada essa aplicação n, que a gente acabou de ver, mostre que a dimensão do núcleo dessa n restrita ao subespaço de raízes é igual a 1. Né? Então a gente pega esse conjunto de o subespaço cíclico e a gente considera a restrição dessa aplicação a VI. VI é exatamente o conjunto gerado pelo o conjunto uma base do subespaço cíclico. Tá? Então vamos chamar de VI desse conjunto. O núcleo dessa aplicação aqui, né, de n restrito a VI, é exatamente, por definição, é o conjunto dos elementos, tais que a aplicação agindo nos elementos vai dar zero. O elemento x nesse conjunto, ele sempre pode ser expresso como combinação linear de elementos desse conjunto. Tá? E agora, quando esse elemento, né, como esse elemento aqui, a gente assumiu que ele está no núcleo, então quando eu calculo n aplicado em x, né, n aplicado nesse elemento, como n é linear, vai dar essa combinação linear, C0, n aplicado em x e assim por diante. Né? Então isso daqui vai dar exatamente a combinação linear desses elementos, o que implica que os coeficientes são nulos, tá? Porque esses elementos, n de x, n quadrado de x, são linearmente dependentes. A gente já mostrou que isso daqui é a base, né, do subespaço de raiz. Então a combinação linear nula significa que os coeficientes são nulos. Então, se esses coeficientes aqui são nulos, até k entre 0, né, até mi menos 2, então a gente mostra que o núcleo é gerado somente pelo elemento n elevado a mi menos 1. E, portanto, a dimensão do núcleo é 1. Né? Pessoal, uma maneira facílima de ver isso é o seguinte. Olha só, como mi né, vamos voltar só aqui para ficar mais fácil. Olha só, como m é o peso da raiz, olha só, quando a gente aplicar n nesse vetor, vai dar nv. Ok, não vai dar nada. Quando a gente aplicar n nesse vetor, vai dar n quadrado. E assim por diante. Agora, quando a gente aplicar n nesse vetor, vai dar n elevado a m. E m é o peso do vetor raiz. Então, só esse elemento aqui vai dar o vetor nulo, né? Quando eu aplico quando eu faço agir a aplicação linear n, então só esse elemento aqui é o do núcleo. Tá? Então o núcleo é gerado por esse elemento. Claro que a demonstração completa está, né, a gente acabou de fazer. Então, portanto, a dimensão do núcleo é igual a 1. Façam até o exercício 147 no meu livro, tá? E bom dia para vocês e bons estudos.